Recentemente eu gravei esses stories lá no Instagram. Não sei se vocês notaram ou se algum de vocês aí notou que nesses últimos dias, acho que nessas últimas semanas eu estou aqui um pouco ausente dos stories. Mas depois eu venho explicar o que aconteceu, na verdade o que ainda está acontecendo. Tá bem? Mas tá tudo bem. Eu prometi que eu ia explicar o que estava acontecendo e como promessa é dívida, aqui estou eu pagando a minha dívida. Vim contar pra vocês o que aconteceu nessas últimas semanas que me manteve ausente das redes sociais, principalmente lá dos stories no Instagram. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Nádia, sou guia de turismo aqui em Londres. Tô sempre compartilhando dicas, tanto aqui no YouTube como lá no Instagram. E aproveita e já se inscreve no canal, me ajuda a chegar ao número de 500 inscritos. Bom, gente, o motivo da minha ausência por todas essas semanas, foram quase 2 meses no total, foi eu tive que mudar de casa. Eu moro em Londres há 14 anos, mas essa casa que eu me encontro agora é a 13ª casa que eu moro aqui em Londres. Mas antes de eu começar a contar essa história, eu só queria primeiramente agradecer todo mundo que se preocupou, que mandou mensagem de apoio, mensagem de carinho, oferecendo ajuda, ou então comentando que sim, sentiu minha falta, querendo saber se estava tudo bem. Obrigada a todos vocês que se preocuparam comigo. Agora vamos lá contar toda essa história. Então, para resumir mais ou menos tudo o que aconteceu, em outubro eu tirei férias, fui para a Turquia, tive 10 dias maravilhosos, descansei bastante, voltei super relaxada. Aí já logo em seguida comecei a cuidar da cachorrinha das nossas amigas que foram viajar. Então a gente ficou 10 dias com a cachorrinha, com a Isa. Aí lá pro dia 20 de novembro, a gente recebeu a notícia que a casa que nós estávamos alugando, que eles iam aumentar o aluguel em 45%. Lembrando que a gente dividia a casa, então a gente morávamos com outras pessoas. Isso é bem comum aqui em Londres quando você quer morar de uma forma mais econômica. Acontece que a dona da casa queria aumentar o aluguel em 45%. Ninguém estava de acordo com isso, ninguém estava aceitando pagar esse tanto de aumento, é um aumento meio que abusivo, mas não teve negociamento, ela não quis aceitar a nossa proposta, então ela nos deu uma semana para sair da casa. Praticamente nós fomos despejados. Nós não fomos despejados porque a gente sempre pagou tudo direitinho, mas o contrato acabava dia 26 de dezembro e nós tínhamos praticamente um mês para achar uma coisa. E aí começou a bater o desespero, porque quem já se mudou aqui em Londres sabe como é difícil achar um lugar legal, num bairro legal, com pessoas legais, num preço bom, enfim, que englobe tudo isso. É muito difícil. Além do mais, tinha o fator que era dezembro. Dezembro para mim é um mês de muito trabalho, é um mês que é de alta temporada aqui, vem muita gente viajar para Londres, então eu ia estar trabalhando praticamente todos os dias. E ia me sobrar menos tempo para procurar uma casa. E terceiro, que além de ter que trabalhar bastante, ter que procurar uma casa, eu ia ter que fazer uma mudança, né, gente? Eu ia ter que empacotar 14 anos de vida para poder me mudar dali. Então, o pouco tempo que eles nos deram para mudar dali, que foi praticamente um mês, o mês que foi dezembro, foi tudo numa época muito errada, muito difícil. Eu ia falar sobre essa mudança lá nos stories, eu ia contar o que aconteceu lá nos stories. Aí eu comecei a calcular todos os bairros que eu morei aqui em Londres, as áreas, e aí eu falei, poxa, acho que dá um vídeo legal. Acho que em vez de deixar nos stories para se perder em 24 horas, eu vou gravar um vídeo pro YouTube contando sobre essa última mudança que eu fiz agora, mas também sobre todos esses 14 anos por onde eu já passei aqui em Londres. E aí eu preparei uns números bem bacanas aqui que eu queria dividir com vocês. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho das estatísticas. Começando que em 15 anos, aproximadamente 15 anos que eu moro em Londres, eu sempre morei ao norte do Rio Tâmisa. Aqui em Londres tem meio que uma picuinha, o pessoal que mora no norte do pessoal que mora no sul. Lógico que cada um puxa a sardinha pra sua região, né? Todo mundo que mora no norte é fã do norte e fala bem do norte, todo mundo que mora no sul é o oposto e vice-versa e por aí vai. Então é aquela rixa de como se fosse Corinthians e Palmeiras, Brasil e Argentina, é o pessoal do norte contra o pessoal do sul. Daí, desses 15 anos, 8 deles foram morando de bairro de Haringey. Inclusive, já até fiz um vídeo sobre o bairro de Haringey, que eu vou deixar listado aqui na descrição desse vídeo, que foi o primeiro bairro que eu morei em Londres, assim que eu me mudei pra cá, e é também o bairro que eu tenho morado nos últimos anos e que eu moro agora. Aí, os outros 7 anos foram picadinhos em outros bairros. Vamos lá, o segundo bairro que eu mais morei em Londres foi o bairro de Islington,
que também, lógico, é aqui no norte. Morei aproximadamente 3 anos na área de Hornsey e 1 ano ali perto de Artway. O terceiro bairro que eu morei por mais tempo não foi no norte, na verdade foi no leste de Londres. Eu morei por aproximadamente 1 ano no bairro de Waltham Forest, na região de Leytonstone. Aí morei por 7 meses em Westminster, ali na região perto de Paddington. Morei também por 7 meses em Hammersmith and Fulham, ali perto da estação de Barons Court. E também morei por 4 meses no bairro de Camden, ali atrás da estação de Warren Street. Eu amava morar ali, melhor localização da vida, no centro de Londres, mas o prédio estava caindo aos pedaços, juro. O chão do quarto, ele era assim, o prédio estava afundando. Era super barato morar lá. Infelizmente, eu só tive que sair porque eles tinham que praticamente destruir o prédio, construir um novo, porque já não podia mais morar ali. As condições eram, assim, precárias. Então, aqui em Londres, o CEP dessas regiões começa com a letra como se fosse da região que você mora. Então, por exemplo, quem mora no norte começa com N, quem mora no leste começa com E, de East, e por aí vai. Então, só para vocês terem uma noção, eu já morei no N4, N6, N8, N15, N17 e N19. Aí, quando eu morei mais central, eu morei no W2, W1T e W6. E quando eu morei no leste de Londres, eu morei no E11. Então tá aí uma ideia de todas as áreas que eu morei em Londres. Se você já morou em alguma dessas áreas, me deixa aí nos comentários que eu vou querer saber qual área você já morou e qual é o seu bairro favorito aqui em Londres. Vocês já conseguem ver pelo começo desse vídeo que realmente Haringey é o meu bairro queridinho do coração. Bom, e aí para explicar um pouquinho mais sobre essa situação de dividir casa aqui em Londres, funciona mais ou menos assim. Quando você chega aqui, é muito difícil você alugar um apartamento só para você ter a sua privacidade. Por quê? Porque você precisa comprovar renda, você precisa de apresentar vários documentos e quando você vem de outro país, você não tem um trabalho, você não tem meio que como comprovar renda, porque você ainda não tem um olerite aqui, enfim, então é mais complicado. Então, geralmente, quem chega aqui, geralmente chega dividindo casa. A não ser que a pessoa venha através do emprego dela, e aí o emprego dela, da multinacional, tá oferecendo acomodação também. Então, nesses 10 anos que eu estou junto do Júnior, logo quando nós nos conhecemos, a gente dividia a casa, mas aí depois, conforme passar dos anos, a gente começou a morar sozinho, aí até que a gente entregou o apartamento, entregou tudo e foi viajar para a Ásia. Nessa, quando a gente voltou para Londres, a gente teve que começar a vida do zero, então a gente teve que dividir casa de novo, porque a gente teve que procurar emprego, começar tudo do zero. E aí dividimos casa por bastante tempo, até que a gente mudou para um estúdio flat e por fim para o apartamento de 1 quarto. E aí a gente entregou o apartamento de novo, porque a gente foi para o Brasil passar 3 meses e não tem como você passar viajando 3 meses e deixar a casa aqui pagando aluguel, é muito caro, não tem como fazer isso. E aí a gente entregou o apartamento, a gente terminou, saiu do nosso trabalho e quando a gente voltou para Londres, de novo a gente teve que começar praticamente do zero. Então, procurar emprego novo, então a gente teve que dividir casa. E foi nessa casa que a gente estava dividindo que moramos agora até o final de dezembro. Agora eu vou falar um pouco sobre essa última casa que nós estávamos dividindo. Então, para começar, a gente voltou do Brasil e aí a gente achou esse quarto para dividir nessa casa com outras pessoas. Como eu já comentei, isso é bem comum aqui em Londres. Eu conheço muita gente que até hoje mora assim, é normal. Então a gente dividia a casa com outras pessoas, era uma moça da Polônia, um rapaz da Argélia, um rapaz da Espanha e uma moça do país de Gales. O mais legal pra gente era a localização da casa, porque ela ficava bem próximo ao Parque Alexandra Park e o Alexandra Palace, Muswell Hill e Crouch End. Então assim, é uma área que a gente já conhecia, que já morou bem pertinho em outros anos. Então a gente já conhecia a área, a gente gosta, a gente acha uma área segura, uma área bacana, uma área que tem uma vista linda daqui de Londres, porque tem uma vista panorâmica bem bonita. E a gente morava praticamente em frente ao Parque Alexandra Park, então a gente estava sempre correndo no Alexandra Park, fazendo piquenique, ou então indo visitar o Alexandra Palace para ver as vistas lá de cima, levar o pessoal quando o pessoal vinha nos visitar para fazer uma caminhada, para ir tomar uma pint no pub que tem lá no Alexandra Palace. Outro fator muito bom pra gente também positivo era o tamanho do quarto. Era um quarto no cômodo que era para ser a sala da casa, então geralmente quando esses cômodos são transformados em quartos, eles são os maiores da casa, então são bem grandes.
e pra gente era muito bom, porque a gente tem bastante coisa dado o tanto de tempo que a gente tá aqui em Londres. Então tinham esses pontos positivos, e já para os pontos negativos tinha esse ponto que era dividir casa, que é ok, mas não é ideal, né? E outro ponto também é que a gente morava no subsolo. Agora, quando você fala subsolo, parece que você imagina um local que é todo escuro, que é no porão da casa, mas não era assim. Era um apartamento que tinha, o nosso flat, né, tinha uma varanda. Então a gente tinha acesso a essa varanda, então o nosso quarto tinha uma porta gigantesca que a gente conseguia abrir, ir na varanda, então entrava também bastante luz. E era super quietinho, então, apesar de ser no subsolo, era ok, porque eu já vi subsolos aqui em Londres sem janela, completamente embolorado. O nosso não, o nosso era bem bacana, mas não tinha uma vista legal. Era uma vista para um outro cômodo, porque tinha a nossa varanda, o quintal, né? E o cômodo da frente era como se fosse um depósito da casa. E aí, voltando então ao final de novembro, quando eles tentam aumentar o aluguel e ninguém quer pagar o valor que eles estão pedindo, a gente tentou negociar, a dona da casa não aceitou, então ela nos deu o prazo de um mês para sair da casa. Um mês é pouco, gente, para achar um lugar aqui em Londres, porque o mercado imobiliário, principalmente de aluguel, apesar de eu já estar morando aqui há 14 anos, eu já ter mudado de casa 13 vezes, eu tenho muita experiência em me mudar em Londres, mas eu confesso, não fica mais fácil. Fica cada vez mais difícil e fica cada vez mais caro. O que a gente pagava antigamente em um quarto de casal, hoje em dia você paga em quarto de solteiro. O que você pagava antigamente no estúdio, hoje em dia você paga num quarto de casal. O que você pagava num apartamento de um quarto, hoje em dia você paga num estúdio. Tipo assim, a cada ano que passa, os valores dos aluguéis ficam mais e mais e mais caros. Então, como eu já falei pra vocês, receber essa notícia no final de novembro, que a gente tinha um mês pra mudar, que o nosso último dia na casa ia ser dia 26 de dezembro, foi pra mim desesperador. Sabendo do que acontece com o mercado imobiliário, principalmente de aluguel em Londres, mas, como eu já falei pra vocês, sabendo que eu ia ter que trabalhar pra caramba em dezembro, porque é o mês em que eu mais trabalho, e também sabendo que no meio disso tudo eu ia ter que procurar uma casa, eu ia ter que arranjar um tempo para ir visitar a casa antes de alugar. E terceiro, porque eu ainda ia ter que fazer uma mudança, porque eu não tinha empacotado nada, não adiantava eu empacotar, sendo que eu não tinha para onde ir. E aí, mais ou menos umas 2 semanas pro fim da data que a gente tinha de limite de sair daquela casa, eu comecei uma pesquisa intensa. Todo dia, de manhã, de tarde e de noite, eu entrava para ver casas que tinham sido colocadas recentemente. Eu deixava anúncios dizendo que eu estava procurando um local. Eu ligava para imobiliárias e cada vez que o tempo foi chegando mais perto, a minha procura foi ficando mais intensa e o meu desespero maior também na mesma intensidade. Eu lembro que era dia 19 de dezembro, uma segunda-feira, eu tinha que me mudar no dia 26 de dezembro, que faltava uma semana e eu ainda não tinha pra onde ir. Aí foi quando eu gravei esse stories pra vocês, falando que eu estava bem, mas que eu tinha uma coisa pra resolver. E aí a gente procurando casa, indo visitar, visitamos mais de 10 lugares de quartos, estúdios, apartamentos de um quarto, enfim, mas nada tava bom. Nada tava do jeito que a gente queria. A gente quase pegou um estúdio em Finchley Road, mas a gente não queria se mudar pra lá porque a gente nunca morou ali naquele pedaço, então a gente realmente queria ficar na área que a gente já conhecia. E o que acontece? Pra piorar, nessa época de final de ano, muita gente tá indo viajar, e o pessoal que tá indo viajar, no passado, em anos anteriores, deixava o quarto e aí você ia ter a opção de alugar aquele quarto. Só que dessa vez, o pessoal que foi viajar para Natal, para Ano Novo ou então para férias longas, eles não estavam saindo do quarto. Eles estão realugando o quarto para que quando eles voltem, eles tenham o quarto deles lá. Então, a gente achou muita coisa na internet de pessoas que estavam alugando por 10 dias, por 15 dias, por 20 dias, só pelo período de férias. E aí foi o que, para nós, no final das contas, foi bom, porque a gente achou um quarto em Hackney de uma moça turca que estava viajando para a Índia fazer um curso de yoga, e ela ia passar um mês na Índia, e a gente pegou o quarto dela lá em Hackney por aproximadamente 10 dias. E a gente falou, pronto, a gente vai ter tempo para esperar essa época festiva passar, se a gente não encontrar nada, e as agências vão reabrir, e a gente vai ter tempo de conseguir ganhar mais um tempo
e ver mais algumas coisas. Então, nessa última semana, a gente achou esse quarto em Hackney, que deu uma tranquilizada na gente e nos deu um pouco mais de tempo para poder procurar o lugar que a gente queria para ser o nosso definitivo. Foi aí que a gente veio visitar esse apartamento que a gente tá morando agora. Eu achei esse apartamento, nós achamos esse apartamento na terça-feira à noite. Aí quando foi na quarta-feira, dia 21 de manhã, eu liguei pro pessoal da imobiliária, eu reservei um horário para vir, pedi o horário mais cedo possível que eles tinham. Eles falaram que só podiam nos mostrar à noite. No que a gente chegou à noite aqui, tinha fila do lado de fora para visitar esse apartamento. Daí já bateu um desespero, porque é difícil achar alguma coisa legal, e quando você acha uma coisa legal, tem muita procura, tem muita gente querendo alugar. Então, isso faz com que as pessoas façam oferta, né? Então, eles estão alugando por um valor, só que aí você tem que ofertar, muitas vezes, um valor maior para garantir que você vai pegar aquele lugar. E uma vez ofertando um valor maior, uma vez que você decidiu ficar com o apartamento, demora alguns dias para você poder alugar, porque eles têm que checar toda a sua documentação, a sua renda, para garantir que você vai ser um bom inquilino. Mas o apartamento era exatamente na região que a gente queria, que fica entre Crouch End, Muswell Hill e Alexandra Palace. E aí, no dia 22, quinta-feira, a gente aplicou com todos os nossos documentos para conseguir alugar esse apartamento, e levou mais ou menos 3 dias para a gente receber a resposta de que a nossa documentação tinha sido aceita. Então, a gente foi receber a resposta no dia 24 de dezembro, na véspera de Natal, na parte da tarde, tá? Na véspera de Natal, que nossa documentação tinha sido aceita e que a gente ia conseguir alugar o apartamento. Só que, detalhe, o apartamento só ia ficar pronto dia 3 de janeiro. Então até aí tudo bem, porque a gente já tinha conseguido aquele quarto lá em Hackney. Aí passamos a véspera de Natal à noite empacotando as nossas coisas. No dia 25 à noite, empacotando as nossas coisas, e no dia 26, empacotando as nossas coisas. E depois disso, tudo que a gente tinha, assim, o grosso, a gente colocou dentro de um depósito, todas as coisas, as maiores coisas e malas, enfim, dentro de um depósito, e a gente pegou só o básico para levar com a gente para Hackney e passar esses 10 dias. Passamos esses 10 dias do período festivo morando em Hackney, ali na região de Stoke Newington. Comentei com vocês também no Instagram. Bom dia, Hackney! Pois eu estou em Hackney e estarei morando aqui pelos próximos 10 dias. E aí, no dia 3 de janeiro, pudemos vir aqui recolher as chaves e finalmente mudar. Hoje é dia 3 de janeiro de 2024. Desculpa o estado. Hoje a gente tá fazendo a nossa mudança. Eu tô aqui falando de Hackney, pertinho da casa onde a gente alugou. Aqui tá a van, que a gente também alugou pra poder fazer a nossa mudança. São 3 da tarde, a gente vai ir pro depósito agora, pra poder começar a colocar as coisas dentro da van, para depois ir pra nossa nova casa e começar a subir com todas as caixas, toda a nossa mudança pro segundo andar, de onde nós vamos morar, da nossa nova casa. E é isso, é um dia estressante, correria, mas pelo menos eu acho que o pior já passou. Depois de aproximadamente um mês e pouco de correria, de estresse, de cansaço, de preocupação, então foi um período muito difícil. Inclusive, queria já aproveitar e agradecer a todo mundo que me deu apoio, todo mundo que teve a paciência de esperar a criação de conteúdo, ou então eu aparecer nos stories para explicar o que aconteceu. Agora nós estamos ainda em processo de organizar as coisas aqui pela casa. A primeira coisa que eu organizei com certeza foi a minha estante. As minhas roupas ainda estavam na mala, mas a estante já tava arrumadinha, sério. Olhar pra minha estante, ver meus livros e ter acesso a eles me traz uma tranquilidade tão boa. Mas a gente ainda tá arrumando as nossas coisas, tá deixando a casa do jeitinho que a gente quer. Agora repara nessa vista panorâmica maravilhosa que eu consigo ver todos os dias o nascer do sol da janela do quarto, e tem vista também para o Alexandra Palace. Estamos muito felizes com esse local, de ter começado também um ano com o pé direito, morando num lugarzinho que vai ser só nosso, num bairro que a gente gosta muito. Então eu tô super feliz por conta disso, e porque agora eu vou começar a poder criar conteúdo novamente. Então, se você ainda não me segue no Instagram, corre e segue lá, @nadica. Eu tô sempre postando dicas de Londres, curiosidades e mostrando o meu dia a dia, como é que é morar aqui, trabalhar aqui como guia de turismo.
E se você ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve agora no canal, me ajuda a chegar a 500 inscritos. E é isso. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!